8 requisitos para você não errar na hora de fazer uma sociedade na sua advocacia. Fala, meu amigo advogado, minha amiga advogada, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Fábrica de Honorários, que é o canal que te ensina a ganhar mais dinheiro na advocacia, e até por isso você já deveria considerar se inscrever, deixar o seu like, ativar as notificações, porque toda semana tem dica boa por aqui. Hoje eu quero falar de um dos temas mais sensíveis da advocacia, que muita gente provavelmente já teve dor de cabeça com isso, e eu já tive várias, inclusive. Vou aqui trazer 8 pontos que eu entendo que são os pontos essenciais para você avaliar sobre fazer ou não uma sociedade. Isso vai te evitar muita dor de cabeça, muitas vezes até prejuízo, né? São vários e vários casos que eu tenho relatos, né, de advogados que foram roubados ou traídos pelos sócios, né, sócios pegando negócio por fora, desviando dinheiro. Então, assim, sociedade não é brincadeira, pessoal. Sociedade, ela precisa ser levada a sério e existem pontos estratégicos que você deve avaliar na hora de fazer ou não. Então, o primeiro ponto que eu anotei aqui é sociedade não é amizade. Eu já fiz sociedade por amizade. Obviamente não deu certo, né? Por quê? A sociedade é uma decisão empresarial. Então, muitas vezes você tem um amigo de infância que estudou contigo, fez faculdade de direito, ou você conheceu uma pessoa bem legal na faculdade de direito e se tornou sócio. Se a decisão de se virar sócio dessa pessoa foi apenas o grau de amizade, existe grande chance de não dar certo, tá? Porque muda muita coisa quando você sai de uma relação de amizade para uma relação empresarial, quando tem dinheiro envolvido, despesa envolvida, vida de cliente envolvido, né, que gera uma tensão. Nossa profissão, ela lida com demandas muito tensas, né, muito relevantes para a sociedade. Então, assim, não faça sociedade só porque é seu amigo da faculdade, ou foi um amigo de infância que também se formou em direito. Não. Você precisa avaliar outros fatores para ver se aquilo lá faz sentido de forma comercial, né? E até entrando no ponto 2, é o quê? Avaliar se o sócio ele tem algo de relevante para agregar na sociedade. Porque, veja só, antes era muito comum as pessoas fazerem sociedades para que cada sócio juntava ali dois advogados, cada sócio ia cuidar de alguma coisa. Então, o sócio 1 fazia audiência, despachava com o juiz, quando não tinha um processo eletrônico ele ia no fórum conversar com os desembargadores e tal. Obviamente ele tinha menos tempo para atender os clientes, tinha menos tempo para fazer reunião e menos tempo para fazer petições. Daí havia um compartilhamento em relação a essas tarefas, em que um sócio ficava fazendo aquelas tarefas X, o outro ficava fazendo a tarefa Y. Mas assim, esse modelo, principalmente depois, né, da virtualização da advocacia, hoje a gente resolve tudo digital, né? Audiência, sustentação oral, despachar com o juiz, etc., peticionamento, é tudo digital. E com isso, hoje não faz mais sentido esse tipo de divisão. O que você tem que avaliar, uma coisa que eu sempre falo para meus alunos, para os meus mentorados, é o quê? Avalie se aquela habilidade específica do seu sócio ela é tão relevante a ponto de fazer sentido dar um percentual para ele. Por quê? Se a gente está falando de uma atividade operacional padrão, das duas, uma. Ou é melhor você contratar uma pessoa pagando fixo e não dar um percentual do seu negócio, do seu lucro, ou você consegue automatizar boa parte dessa demanda através da inteligência artificial. Então, eu vou te falar aqui 2 pontos que eu considerei para trazer o Luiz, meu sócio, né, do Previdenciário. Primeiro ponto, ele já tinha uma habilidade comercial muito forte do Previdenciário. E eu estava com esse gargalo no meu atendimento do direito público, principalmente as demandas de processo administrativo disciplinar, porque é um tipo de cliente que ele é um cliente mais estudado, ele quer discutir lei, quer discutir teses. Não dá para eu simplesmente colocar um estagiário no comercial igual a gente faz com o previdenciário, né? E aí eu vendo essa habilidade do Luiz, a gente já era sócio da área previdenciária, obviamente, ele sugeriu de me ajudar com essa parte e tudo, já que a gente tinha validado o modelo do previdenciário e ele não estava mais no comercial, a gente estruturou o comercial do previdenciário. Eu aceitei porque eu via que ele tinha essa habilidade. Agora pensa só comigo, o Luiz com toda essa habilidade do comercial, faria sentido eu fazer uma sociedade para ele peticionar? Não faria, não faria. Por quê? Eu estaria pagando caro para uma habilidade que
qualquer advogado pode fazer, que a inteligência artificial pode fazer. Então não faria sentido eu ter uma sociedade com uma pessoa só para fazer uma demanda operacional. Agora, a partir do momento que ele consegue, naquele atendimento que eu estaria envolvido e não vou estar mais, ele consegue fechar contratos, eu aumentei o meu volume de produção de conteúdo. Eu fico mais livre para fazer produção de conteúdo, isso vai trazer mais leads, ele faz a conversão, a gente ganha em escala. Então, negocialmente, empresarialmente, fez muito sentido essa sociedade, porque eu ganhei mais tempo e eu não perdi fechamento de contratos aqui na minha operação. Outra pessoa que a gente trouxe para a sociedade, nossa coordenadora, a Maria Clara, ela virou sócia do escritório. Por quê? A gente viu que era uma pessoa que tinha esse zelo em relação à gestão, tinha essa questão muito apurada da técnica, e isso conta muito na minha área do processo administrativo disciplinar. E, obviamente, essas pessoas, em que pese muito da tarefa ser operacional, é uma pessoa da minha confiança. Eu posso viajar, eu posso estar fora do escritório, que eu tenho uma pessoa aqui cuidando dessa gestão. Então, dentro desse escopo, fez sentido para mim dar um percentual da sociedade, ainda que muito pequeno, depois eu vou falar sobre isso, para que eu tivesse a Maria Clara aqui como sócia do escritório. Então, sempre avalie em relação às habilidades, o que essa pessoa vai te agregar. Tem que ser algo muito bom, tem que ser algo muito relevante para a sociedade como um todo, e um tipo de demanda, um tipo de situação que fica muito caro contratar, ou às vezes nem acha para contratar, porque a minha ideia quando eu trouxe principalmente a Maria Clara foi o quê? Ela vai ter um escritório, ela vai ter uma responsabilidade, porque não vamos nos iludir, né? Os profissionais bons, eles são visados no mercado. Então, o advogado bom ele vai ser visado para outros escritórios. Então, de alguma forma, a gente tem que trazer essas pessoas de destaque para dentro da sociedade, com percentuais, com incentivos, para que a pessoa fique muito tempo dentro da sua estrutura. Então, avalie sempre como que o seu sócio pode agregar de forma muito relevante para o escritório. Outro ponto, eu já dei uma pincelada aqui, mas o terceiro ponto é o quê? A inteligência artificial mudou o jogo, né, pessoal? Eu citei inicialmente aquele exemplo, né, em que fazia-se uma sociedade onde cada um cuidava de alguma coisa, e essa questão da petição sempre foi um fardo, né? A pessoa tinha que começar a advocacia peticionando e tinha que reunir com o cliente, fazer protocolo. Hoje, com a inteligência artificial, mudou muita coisa. Vou gravar um vídeo, provavelmente na próxima semana, mostrando como que eu uso a inteligência artificial aqui, mas o fato é que hoje fazer a sociedade para peticionamento não faz sentido. Sociedade para peticionamento não faz sentido. Você tem inteligência artificial, você pode contratar por valores fixos sem ter que dar parte do seu lucro. Então, assim, explorem, aprendam inteligência artificial. Tenho falado em vários vídeos, na minha opinião, advogado que não dominar muito, né, um conhecimento aprofundado de inteligência artificial, ele não vai ter mais espaço no mercado, né, vai ficar muito atrasado. Mas, assim, a inteligência artificial mudou o jogo, inclusive, das sociedades. Porque agora você tem boa parte do seu serviço operacional automatizado. Você precisa de pessoas para operacionalizar aquilo? Claro, mas não precisa ser sócio ganhando lucro do seu escritório, ok? Quarto ponto. Pessoal, esse é um ponto sensível, mas dá muito problema. Já tive problemas, já vi outras pessoas com problemas, principalmente porque a advocacia ela é uma profissão, né, que tem muito respeito da sociedade. Então, o quarto ponto que eu coloquei aqui é o alinhamento de valores e estilo de vida. Olha só, eu sou cristão, né, eu sou pai de 2 filhos, sou casado, tenho uma vida bem regrada, bem tranquila. Se eu tiver um sócio muito promíscuo, né, que, enfim, comete atos aí que são atos reprováveis e tudo, isso daí pode repercutir em mim. Pode ser alguma questão na mídia, né? Alguma coisa que aconteceu numa balada, uma briga com alguma mulher, isso daí sai na mídia e respinga em mim. Então, hoje, para fazer qualquer tipo de sociedade, eu tenho que ver esse alinhamento de valores. Eu prefiro trabalhar com pessoas cristãs, né? Pessoas casadas, porque isso eu sei que não é um pré-requisito que o profissional é bom, mas é quase que um pré-requisito que isso daí não vai me dar dor de cabeça lá na frente. É claro, né? A pessoa pode trair a esposa, sair um escândalo, a gente está sujeito a tudo, mas de alguma forma a gente atenua essas possibilidades quando a gente escolhe sócios com alinhamento de valores, né? Então, é uma pauta sensível, é uma pauta complicada, não é uma regra universal,
Conheço pessoas, né, que têm alinhamentos de valores e estilo de vida totalmente antagônicos e se dão super bem e tá tudo certo, mas é algo que você tem que ponderar, né? Uma vida desregrada, uma vida pessoal desregrada na advocacia, cedo ou tarde pode dar algum tipo de problema e isso respingar na sua imagem. E para cancelar uma imagem construída ao longo de um tempo, a gente só precisa de um fato negativo, tá? Quinto ponto. Sociedade exige uma comunicação madura. Eu vejo que, principalmente sócios mais novos, né, eles têm muita dificuldade de conversar sobre dificuldades, coisas que estão desagradando, isso é muito ruim, porque você vai acumulando tudo aquilo e vai chegar no momento que você vai explodir, né? Então você precisa ter a rotina de semanalmente conversar com o seu sócio. Tira uma parte da sexta-feira, 1 hora, meia hora que seja. Olha, a semana foi assim, não gostei disso, acho que esse ponto a gente pode melhorar, vamos traçar um plano de ação. Tenha conversas maduras, não tenha medo, não tenha vergonha de expor coisas que estão desagradando, né? Esse feedback, e acredite-me, esse feedback vai ser recíproco, tá? Eu recebo feedbacks do meu sócio, coisas que eu não tinha parado para pensar. Então, esse feedback ele é muito importante para o amadurecimento e para a permanência da sociedade. Não se esquive de conversas maduras, tá? Sétimo ponto. Formalização é indispensável. Então, tem que estar tudo no contrato social. É muito bom ter um acordo de sócios. Por exemplo, no meu acordo de sócios aqui, eu não posso. Eu sou quase um seletista, eu não posso tirar mais de 30 dias de férias. Está no acordo de sócios. Eu tenho minhas obrigações de produção de conteúdo. A gente tem um período relacionado a quanto tempo essa sociedade será mantida, senão eu tenho que indenizar o meu sócio. Tudo isso facilita a vida, porque quando a gente faz a sociedade, a gente não imagina que vai ter dor de cabeça. E o acordo de sócios, ele é a garantia de que as coisas já estão pré-definidas. Então, assim, coloque tudo no papel, faça esse acordo de sócios. Inclusive, eu vi aqui que inicialmente eu tinha falado de 8 pontos que eu iria abordar, mas na verdade são 7 pontos, né? Porque o outro seria a questão de colocar tudo no papel, mas está muito alinhado com a formalização. Não preciso repetir isso daqui. Então, ter essa formalização, ter esse acordo de sócios é maturidade da sociedade, deixa tudo mais perene. Ah, quero sair da sociedade. Ok, o que diz o acordo de sócios? O acordo de sócios fala isso, isso e isso. Até questão sucessória. Se você tem um sócio mais velho, com 60, 70 anos, a questão sucessória tem que ser considerada. Como que vai ficar esse passivo, como que vai ficar a remuneração da família, tudo isso é bom que esteja desenhado, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.